Você já teve aquela sensação amarga de ver algo que estava barato, não comprar na hora, e depois descobrir que vale uma fortuna? Tipo aquela ação da Apple que custava centavos nos anos 80, ou aquele quadro feio que seu tio queria te dar de presente e hoje está no museu. Pois bem, a mesma coisa aconteceu com alguns carros dos anos 70 que eram considerados completos fracassos na época. Encalhavam nas concessionárias como geladeira no Polo Norte e hoje fazem colecionadores chorarem lágrimas de sangue quando veem os preços. A década de 1970 foi, digamos, interessante para a indústria automotiva. Era uma época de transição, crise do petróleo, regulamentações ambientais malucas e designers que pareciam estar experimentando substâncias psicoativas antes de sentar na prancheta. O resultado? Uma coleção de carros que pareciam ter saído de um filme de ficção científica B, que ninguém queria comprar na época, mas que hoje são disputados à tapa por colecionadores com mais dinheiro que juízo. Hoje vamos falar dos 5 carros dos anos 70 que foram os patinhos feios da época e se transformaram nos cisnes dourados do século XXI. Preparem-se para histórias de fracassos épicos que viraram sucessos inesperados. E talvez vocês entendam por que investir em carros antigos às vezes é melhor que investir na bolsa de valores. Um Lamborghini Countach 1974 Alien que ninguém entendeu. Começamos nossa lista com que talvez seja o exemplo mais épico de incompreendido na época, lenda hoje, o Lamborghini Countach. Quando esse carro foi lançado em 1974, as pessoas olharam para ele e pensaram: meu Deus, o que é essa coisa? Parece uma nave espacial que se perdeu no caminho para Star Wars. O Countach tinha um design tão radical, tão alienígena, tão completamente maluco que fazia as pessoas ficarem genuinamente confusas. As portas abriam para cima, porque aparentemente portas normais eram coisa do passado. O carro era tão baixo que você precisava de um diploma em yoga para entrar nele, e dirigir em marcha ré era praticamente impossível sem a ajuda de um GPS e 3 anjos da guarda. As vendas iniciais foram, digamos, modestas. As pessoas não sabiam o que fazer com aquele carro. Era como se alguém tivesse inventado um smartphone em 1960, tecnicamente impressionante, mas completamente fora do seu tempo. O carro era tão impraticável que dirigir era mais uma experiência existencial do que transporte. Não tinha ar-condicionado que prestasse, você basicamente cozinhava lá dentro. A visibilidade era pior que dirigir com os olhos vendados, e a manutenção custava mais que o PIB de alguns países pequenos. Mas sabe o que aconteceu? O tempo passou, a tecnologia evoluiu, e de repente as pessoas perceberam que aquele alienígena automotivo era, na verdade, um marco do design. Hoje, um Countach em bom estado vale facilmente entre 500 mil e $1 milhão. Sim, vocês leram certo. Um carro que custava $52 mil em 1974, já caro para a época, hoje vale 20 vezes mais. O Countach se tornou o símbolo definitivo dos supercars dos anos 70, a peça que todo colecionador sério quer ter na garagem. É como ter um Picasso ou um Van Gogh. Não é apenas um carro, é uma obra de arte com motor V12. 2 Citroën SM, 1970, o francês excêntrico demais para sua época. Agora vamos falar de um carro que era tão francês, tão diferente, tão completamente fora dos padrões normais que fez até os próprios franceses ficarem confusos. O Citroën SM. Lançado em 1970, esse carro era como se alguém tivesse pegado um sedã normal e o colocado numa máquina de transformações alienígenas. O SM tinha suspensão hidropneumática, que ninguém sabia pronunciar direito, direção assistida que era mais sensível que um detector de mentiras, e um motor Maserati V6, porque aparentemente franceses acharam que precisavam de ajuda italiana para fazer um motor que prestasse. O carro era tecnologicamente anos-luz, à frente de qualquer coisa na estrada. O problema é que também era anos-luz à frente do que as pessoas conseguiam entender ou aceitar. Dirigir um SM era como pilotar uma nave espacial. Você precisava de um curso de treinamento só para descobrir como ligar o ar-condicionado. As vendas foram um desastre. As pessoas olhavam para o SM e simplesmente não sabiam o que pensar. Era caro demais para ser um carro comum.
esquisito demais para ser um carro de luxo e complicado demais para ser prático. Era como tentar vender um robô doméstico em 1970, legal na teoria, mas quem ia querer uma coisa dessas em casa? A Citroën vendeu apenas cerca de 12.920 unidades do SM durante seus 6 anos de produção. Para uma empresa que estava tentando conquistar o mercado mundial, era um número patético. Era como fazer um filme com um orçamento de Hollywood e vender apenas algumas centenas de ingressos. Mas hoje a história é bem diferente. Um Citroën SM em perfeito estado vale entre 100 mil e 300 mil dólares, dependendo da condição e da raridade. Colecionadores do mundo inteiro caçam esses carros como se fossem tesouros perdidos. O que era esquisito demais nos anos 70 virou icônico e revolucionário nos anos 2020. 3 AMC Passer, 1975, a bolha de vidro que ninguém entendia. Vamos cruzar o Atlântico e falar de um dos carros mais bizarros que já saíram de uma linha de produção americana, o AMC Passer. Lançado em 1975, esse carro parecia ter sido projetado por alguém que tinha uma obsessão doentia por vidro e uma aversão profunda a proporções normais. O Passer era largo. Não apenas largo, mas absurdamente largo para um carro que se propunha a ser compacto. Era como se alguém tivesse pegado um carro normal e o inflado na horizontal. A área envidraçada era tão grande que dirigir um Passer no verão era como ficar dentro de uma estufa com rodas. A AMC, American Motors Corporation, estava desesperada para se diferenciar da Ford, GM e Chrysler. Sua estratégia foi fazer carros tão diferentes que era impossível ignorá-los. E conseguiram. O problema é que impossível de ignorar não necessariamente significa impossível de resistir à compra. O Passer foi lançado com uma campanha publicitária que prometia o primeiro carro largo do mundo. Era como se eles tivessem descoberto uma nova dimensão e quisessem compartilhar com todo mundo. O slogan era Wide Small Car, um carro pequeno largo. Era confuso até linguisticamente. As vendas começaram até bem, porque as pessoas eram curiosas. Mas curiosidade não sustenta o modelo por muito tempo. Logo, os americanos perceberam que ter um carro que parecia uma bolha de vidro com rodas não era tão prático quanto parecia. O consumo de combustível era terrível, justo na época da crise do petróleo. A manutenção era cara e complicada, e estacionar a coisa era um pesadelo. A AMC vendeu cerca de 280 mil unidades do Passer entre 1975 e 1980, um número respeitável, mas longe de ser o sucesso que eles esperavam. O carro foi descontinuado em 1980, deixando para trás uma legião de proprietários confusos e mecânicos traumatizados. Mas hoje, um AMC Passer bem conservado vale entre 15 mil e 40 mil dólares, dependendo do estado e da raridade. Virou cult, apareceu em filmes, quem não lembra do Wayne's World? E é disputado por colecionadores que apreciam design ousado e histórias malucas. Se você está curtindo essas histórias de carros que eram rejeitados e hoje são tesouros, não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo sobre carros bizarros, decisões malucas da indústria e investimentos automotivos que mudaram vidas. O próximo carro da nossa lista vai te surpreender ainda mais. 4. Ferrari 308 GT4, 1973. A Ferrari que não parecia uma Ferrari. Aqui temos um caso especial. Uma Ferrari que foi rejeitada por não parecer uma Ferrari. O 308 GT4, lançado em 1973, foi o primeiro modelo da marca italiana a ter 4 lugares, 2+2, na verdade, e foi projetado não pela própria Ferrari, mas pela Bertone. Era como se a Ferrari tivesse terceirizado o design, coisa que os puristas nunca perdoaram. O carro tinha linhas angulares, proporções diferentes do que as pessoas esperavam de uma Ferrari, e pior ainda, era prático demais. Os fãs da marca olhavam para o 308 GT4 e pensavam, isso não é uma Ferrari, isso é um carro normal fantasiado de Ferrari. As vendas foram decepcionantes, especialmente quando comparadas com outros modelos da marca. As pessoas preferiam pagar mais por uma 308 GTB de verdade do que economizar comprando uma 308 GT4 duvidosa.
Era como escolher entre um Rolex original e um Rolex que tinha cara de Cássio. A Ferrari produziu apenas cerca de 2.800 unidades do 308 GT4 durante seus 8 anos de produção. Para uma Ferrari, era quase um fracasso comercial. A empresa aprendeu a lição e nunca mais terceirizou o design de seus carros principais. Mas o tempo foi gentil com o 308 GT4. Hoje, colecionadores perceberam que aquela Ferrari estranha era, na verdade, um dos modelos mais interessantes e práticos que a marca já fez. Um exemplar bem conservado vale entre 80 mil e 150 mil dólares hoje em dia. Não é barato, mas considerando que é uma Ferrari clássica, é quase uma pechincha. 5 Bricklin SV1, 1974, o carro de segurança que ninguém se sentia seguro para comprar. Nossa quinta posição é ocupada por um dos carros mais bizarros que já foram produzidos em série, o Bricklin SV1. Criado por Malcolm Bricklin, um empresário que tinha mais ideias que senso comum. Esse carro foi lançado em 1974 com a proposta de ser o carro mais seguro do mundo. O SV1 tinha uma carroceria de fibra de vidro colorida, sem opção de pintura metálica, para-choques integrados gigantescos que pareciam ter sido emprestados de um caminhão e portas que abriam para cima como Countach, só que muito menos elegantes. Era como se alguém tivesse tentado fazer um supercar, mas usando peças de vários carros diferentes. A proposta era nobre, criar um carro esportivo que fosse também extremamente seguro. O problema é que o resultado final parecia um capacete de motociclista com rodas. O carro era pesado, lento, apesar do motor V8, e tinha uma aparência que só uma mãe conseguiria amar. Malcolm Bricklin havia prometido produzir 50 mil unidades por ano. A realidade foi bem diferente. Entre 1974 e 1976, foram produzidas apenas 2.854 unidades antes da empresa falir espetacularmente. Era como prometer construir um arranha-céu e conseguir fazer apenas um bangalô. O Bricklin SV1 se tornou sinônimo de bela ideia, péssima execução. As pessoas olhavam para o carro e viam mais um projeto megalomaníaco de empresário sonhador do que um veículo viável. Era como aqueles produtos de televendas que prometem resolver todos os seus problemas, mas acabam criando problemas novos. Mas aqui está a reviravolta. Hoje, justamente por ser tão raro e bizarro, o Bricklin SV1 se tornou objeto de desejo entre colecionadores. Um exemplar bem conservado vale entre 25 mil e 50 mil dólares. Não é o mais caro da nossa lista, mas considerando que era praticamente impossível de vender na época, é uma valorização impressionante. Bônus: Lancia Stratos, 1973, o carro de rally que era radical demais. Como bônus da nossa lista, vamos falar do Lancia Stratos, lançado em 1973. Esse carro foi criado especificamente para competir no Mundial de Rally, e sua aparência era tão radical que fazia o Countach parecer conservador. O Stratos tinha proporções completamente malucas. Era curtíssimo, 3,71 metros, baixíssimo, e tinha uma distribuição de peso que desafiava as leis da física. Era como se alguém tivesse pegado um carro normal e o colocado numa prensa hidráulica. Para uso civil, o carro era praticamente inútil. Não tinha porta-malas, o espaço interno era claustrofóbico, e dirigir na cidade era como tentar usar um carro de Fórmula 1 para ir ao supermercado. A Lancia vendeu apenas 492 unidades da versão de rua entre 1973 e 1978. Mas hoje, um Lancia Stratos original vale entre 400 mil e 800 mil dólares. É mais caro que muitos supercars modernos. O carro que ninguém queria se tornou um dos mais desejados do mundo. Por que esses carros se tornaram tão valiosos? A pergunta que não quer calar é: por que carros que eram rejeitados na época hoje valem fortunas? A resposta é uma mistura de nostalgia, raridade e mudança de perspectiva. Primeiro, a questão da raridade. Quando um carro vende pouco, significa que existem poucas unidades no mundo. E quando sobram poucas unidades de algo, o preço naturalmente sobe. É a lei básica da oferta e demanda,
que aparentemente funciona até para carros bizarros dos anos 70. Segundo, a nostalgia. Muitos desses carros hoje são admirados por pessoas que eram crianças nos anos 70 ou que nem eram nascidas. É como admirar uma música que seus pais odiavam. Você não tem as associações negativas da época, então consegue apreciar apenas as qualidades. Terceiro, mudança de perspectiva estética. O que era esquisito nos anos 70 hoje é icônico e ousado. O design que parecia experimental demais na época hoje é visto como visionário. É como aquelas roupas que eram consideradas ridículas nos anos 80 e hoje estão na moda novamente. A psicologia do colecionador. Tem também a questão psicológica. Colecionadores adoram itens que contam histórias interessantes. Um Ferrari comum pode ser bonito e valioso, mas um carro que foi um fracasso comercial e depois virou lenda, isso é uma história que vale a pena contar no clube do golfe. É como colecionar selos. Tecnicamente, um selo não serve para nada além de mandar carta, mas a história por trás dele é que faz valer a pena. Esses carros dos anos 70 não são apenas veículos, são cápsulas do tempo que representam uma época específica da indústria automotiva. Além disso, tem o fator eu sabia antes de todo mundo. Quem comprou um desses carros quando eram baratos hoje pode dizer, eu vi o potencial quando ninguém mais via. É como ser aquele amigo que descobriu uma banda antes dela ficar famosa. Você ganha pontos por ter bom gosto antecipado. O mercado de clássicos, uma montanha-russa financeira. O mercado de carros clássicos é uma das coisas mais imprevisíveis do mundo financeiro. É como investir em criptomoedas, só que pelo menos você pode dirigir seu investimento no fim de semana. Nos anos 2000, esses carros que eram considerados esquisitos começaram a chamar a atenção de investidores espertos. Pessoas que entendiam que raridade mais design icônico mais nostalgia é igual valorização futura. Era matemática simples, mas que pouca gente fez na época. O interessante é que muitos desses carros valorizaram mais que investimentos tradicionais. Enquanto o mercado de ações teve altos e baixos, um Countach bem conservado só subiu de preço. Era melhor que a aplicação no banco e muito mais divertido. Claro, tem o detalhe de que manter esses carros custa uma fortuna. Peças são raras, mecânicos especializados custam caro, e você precisa de um seguro que cobre mais que uma casa. É como ter um cavalo de corrida, bonito de ver, mas caro de manter. Incrível como o tempo muda nossa perspectiva sobre as coisas, né? Quer saber mais histórias fascinantes sobre carros que mudaram de rejeitados para desejados? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais conteúdo sobre investimentos automotivos, carros raros e decisões que mudaram a história dos clássicos. E quem sabe você não descobre o próximo fracasso que vai virar fortuna.